Segundo recado, o curso de mordomia a gente tem feito... O curso de mordomia a gente tem feito sempre no primeiro sábado de cada mês. Mas desta vez, quando eu comecei a estudar sobre tempo, eu caí num tema que eu adoro falar. Então eu resolvi que eu vou falar muito, mas não hoje. Então eu decidi que eu vou continuar o que eu estou fazendo. Você viu que está escrito parte 1 lá, não viu? Então, eu vou fazer parte 2 semana que vem. Tá? Porque há coisas que Deus foi me ensinando sobre tempo. Eu gosto de falar de tempo porque eu quase que eu entendo disso. Mas há coisas que não estão nessas lições que nós temos visto e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, já aviso a vocês que, excepcionalmente, vou falar hoje e semana que vem sobre tempo. Tá bom? Não se esqueçam de que nós temos renovação no último sábado e será aqui em São Paulo. Gostaria de falar outras coisas que não vou falar agora, porque não é hora. O tempo, né? Mas haverá o tempo certo para falar várias coisas. Quando a gente fala em tempo, de cara vem aquele texto de Eclesiastes, capítulo 3, mas eu não vou falar dele hoje. Que fala que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Mas ali é tempo de colher, tempo de plantar, depois... Pensa que planta, né? Tempo de plantar, depois tempo de colher. Tem uma ordem certa. Mas ele não está falando da hora do dia. Você não planta às 8 da manhã para colher às 5 da tarde, né? Você está falando de uma época, de uma era, de um período. Né? Há tempo de você se aproximar, há tempo de você se afastar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempos ou períodos que são de guerras, há períodos que são de paz. Ali o sentido de tempo é mais ligado às eras ou aos períodos. Eu não vou falar desse tempo, eu vou falar dos seus segundos aí. Né? Então nós vamos orar aqui. Vou pedir para você abaixar a cabeça por alguns instantes. Viu? E para você fechar os seus olhinhos. Pai, nós vamos abrir a Tua palavra nesse período. E eu peço que o Senhor dê a nós a graça para sermos fiéis à Tua palavra, para transmitirmos o recado, conforme ele sai da Tua palavra. E que essa palavra hoje seja norte, seja luz e seja base, para que todos nós possamos aprender a administrar melhor o tempo, que não é nosso, mas é do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, peço graça, peço sabedoria, e eu me coloco à disposição do Teu Espírito, para que o Senhor me use como o Senhor queira. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? O texto base está em Efésios capítulo 5, versículo 16, que diz sucintamente assim: remindo o tempo. Conhece o resto do versículo? Porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa salvar o seu tempo, fazer o seu tempo render, que o seu tempo seja útil e bem usado. Por quê? Porque estamos vivendo tempos ruins. Tempos horríveis estamos vivendo. O mundo está caótico. Eu tenho certeza de que estamos nos aproximando dos últimos dias. A Bíblia me autoriza a pensar isso. E é o seguinte: remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas quando a gente fala em tempo, vamos fazer diferente aqui. Mulheres, por favor, quero ouvir sua voz de soprano. Eu quero que você, por favor, senhoritas, que vocês me façam aí a definição de mordomia. Eu ajudo vocês em falsete e vocês continuam, tá bom? Vamos lá, já! A mordomia! É muito legal, né? Como quando a gente fala cada um no tempo errado, como fica uma bagunça, né? E é por isso que o tempo tem que ser igual para todo mundo. Porque senão ninguém entende, né? Vamos ver se os rapazes fazem melhor. Não está mostrando ali, mas não tem importância. Vamos lá, senhores, vamos lá.
Meu, isso é um exército falando. É uma coisa do outro mundo. Parabéns, rapaziada, parabéns. Do jeito que a gente treinou, né, a semana toda para falar isso. Muito bom. O quê? Levi, fecha a boca, filho. Já te falei isso. Ok. Dicionário Aurélio. É horrível o Aurélio, especialmente online, mas é o que tinha mais perto. Então, vamos lá. Ele define tempo de várias formas. Eu só coloquei 3 definições. A primeira, a literal, é essa estranhíssima: série ininterrupta e eterna de instantes. O problema dessa definição é exatamente como você define instante. Defina instante. Instante é uma coisa tão difícil de se definir que Clarice Lispector resolveu definir o instante como aquele fragmento de texto em que um pneu de um carro em velocidade toca o chão e depois toca de novo. A coisa é tão brisada que só com uma ilustração desse tipo para você tentar definir instante. Não existe uma tradução ou não existe uma definição física de instante. Complicadíssimo definir instante. Mas, enfim, diz que tempo é essa sequência que não tem fim, eterna, dos instantes aí. Outros dizem que o tempo é uma medida arbitrária da duração das coisas. E se ela é arbitrária, significa que ela está sob nossa escolha. Eu ia falar assim. Nós é que temos a liberdade de escolher ou de determinar o tempo, de demarcá-lo. Né? É atribuição nossa. Também alguns falam em tempo como épocas determinadas, mas eu não vou ficar falando desse sentido agora. Algumas pessoas gostam de valorar o tempo de acordo com a extensão dele. Algumas pessoas falam assim, que a pessoa viveu 95 anos. Nossa, ela viveu muito bem, viveu 95 anos, viveu bastante. Né? Mas talvez esse seja um critério pobre de analisar se o tempo é bem, ou se o tempo vale muito, ou se o tempo vale pouco. O tempo vale muito mais pela qualidade do seu aproveitamento do que pela quantidade. É tão legal dormir a noite toda, não é? Deitar às 22 horas e acordar só às 10 do dia seguinte, é muito bom. Mas eu, na minha idade avançada, tenho uma experiência, porque velho acorda no meio da noite, não tem jeito, entendeu? Você vai acordar mais cedo ou mais tarde, enfim, a gente acorda. Mas eu tenho uma alegria indizível, que é aquela de acordar no meio da madrugada, olhar no relógio e ver que ainda são 2 da manhã e falar, nossa, eu tenho mais 3 horas para dormir ainda. É uma alegria indizível, é bem menos tempo do que dormir das 22 às 10, mas sabendo que eu vou aproveitar tão bem aquelas 3 horas, eu viro para o lado e eu oro mesmo, Senhor, ajuda-me a aproveitar as próximas 3 horas do melhor jeito possível. E é um sono delicioso, espetacular. Jesus viveu só 33 anos, mas gastou o tempo dele muito melhor do que gente com 80, com 90 anos. Não é verdade? E você já deve ter percebido que às vezes, por exemplo, se você vai estudar para uma prova, às vezes os seus últimos 30 minutos de estudo bem organizado valeram mais do que as últimas 2 semanas dentro da apostila. Porque, na verdade, nós medimos mal o tempo, nós classificamos mal o tempo. Nós pensamos em tempo pela quantidade. Eu tenho bastante tempo para fazer, Eu fiz isso por bastante tempo. Mas, se o tempo foi bem usado, valeu. Se o tempo foi mal usado, não valeu nada. Desculpa de falar aí, viu? Coisa horrível, né? Muito bem. Por isso que no Salmo 90, Moisés ora dessa forma. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou você não sabe quantos anos você tem? Ou você não sabe o dia em que você nasceu? O que ele está querendo dizer com ensinar a contar os dias? Eu sei muito bem quantos anos eu tenho. Eu sei o dia em que eu nasci, eu posso fazer os cálculos aqui para saber exatamente quantos dias de vida eu tenho hoje. Não é disso que ele está falando. Deus tem um outro critério de contar tempo. Um critério que a gente não conhece. E olha o que ele está falando. Tem uma finalidade. Por que é que eu preciso aprender a contar os dias? O que está escrito lá? Isto significa
que contar o tempo em forma de anos, meses, semanas e dias não significa necessariamente que você esteja usando o seu tempo de forma sábia. Existe uma sabedoria de Deus que transcende o tempo cronológico. E o objetivo de Deus é que a gente aprenda a lidar com esse tempo. Cultura japonesa, por exemplo, não há dia de descanso. Ou não havia, agora não sei se há. Mas quando eu era jovem, né, falava-se que esse trabalho não tinha dia de descanso. O pastor veio pregar aqui e falou sobre o dia do descanso. É de Deus ter um dia de descanso. Tem um dia que você tem que parar o que você está fazendo. Essa foi... Não posso falar essas coisas aqui. Foi motivo de uma briga minha, inclusive, uma discussão, não foi uma briga, né? Foi uma colocação de ideias, um debate, vamos dizer assim, e até que foi calmo, alguns anos atrás, lá onde eu trabalho. Eu falei para eles, vocês têm que entender que tem hora que a gente tem que parar de trabalhar um pouquinho. E tem hora que você tem que dar um freio, deixar descansar aí. Às vezes dar uma semana de folga para a galera funciona melhor do que mandar estudar todo sábado. Presta atenção, eu falo de vez em quando na escola, acho que eu sou preguiçoso. Não é isso. É como diz um colega meu, às vezes menos é mais. Nesse ponto eu concordo. É porque nós contamos tudo assim. Faz, só que Deus fala, tem que tirar um dia para descansar. E tem que ter um momento em que você tem que falar assim, esse dia ninguém vai mexer, não vou fazer nada. Eu me recuso a mexer naquelas coisas, porque eu preciso parar um pouquinho. É para o nosso bem. Foi Deus que determinou isso. Deus conhece a gente melhor do que nós mesmos. Tem uma hora que é de parar. Então essa sabedoria, a sabedoria que nós queremos, a sabedoria de Deus, está diretamente ligada ao controle e à contagem do tempo. Precisamos aprender a contar tempo como Deus conta. E é sobre isso que nós vamos falar na semana que vem. Qual é o tempo que Deus conta em nossas vidas? Eu preguei isso no retiro quando a Débora era recém-nascida. Então, como acho que nenhum de vocês estava nesse retiro, exceto a Anice, a Gabi estava, mas não sei se a Aline, mas não sei se vocês lembram de alguma coisa. Né? Porque há 15 anos atrás, talvez vocês lembrem da... Meu pai estava lá, mas eu não sei se ele ouviu alguma coisa também. A Cleusa acho que estava. Priscila, enfim, poucos. Rose e Cláudia, acho que estavam. Lá naquele lugar onde passava o riozinho atrás da casa. Né? E sabe, a Bíblia chama... Vocês cantaram aqui, Pai da eternidade, seu nome é Pai da eternidade. A Bíblia chama o Senhor, nosso Deus, de ancião de dias. Os judeus chamam o Senhor de eterno. Muitos nomes de Deus estão relacionados à noção de tempo. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo e Deus quer ser o Senhor do nosso tempo. Porque, na verdade, Ele já é dono do tempo. Nós é que achamos que o tempo é nosso. E que nós devemos administrar o tempo com a nossa sabedoria, olhando os nossos interesses, mas nós já temos entendido que nós somos comprados e que tudo que nós temos pertence a Ele. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida nesta terra, mas eu tenho que saber que até o último segundo, esta vida que eu tenho precisa ser para a glória do Senhor. Então não tem tempo para mim, tem tempo para Deus. O que não significa que Ele não vai me deixar usar o tempo para coisas bacanas. Então a primeira coisa que eu queria dizer hoje para você, o tempo não é seu. Você é mordomo. Mordomo, você é despenseiro. Você é o encarregado de confiança do tempo que Deus te colocou. Do tempo de vida, da sua vida sobre a terra, do que você vai fazer hoje à noite, da hora que você vai acordar amanhã, de como você vai organizar sua rotina. Deus é o dono do tempo e Ele pôs nas tuas mãos a administração desse tempo. Só que é dele, não é sua. Se você entender isso, meu querido, minha querida, a sua perspectiva de vida muda radicalmente, porque você vai mudar toda a sua rotina. A sua forma de observar os seus compromissos, de se arrumar para os seus compromissos, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Porque você entendeu que o tempo não é para você, é para o Senhor. Conta a história que tinha um mercador árabe, e ele montou a tenda dele lá no deserto, com aqueles badulaques todos que ele vendia,
muito rico, mercador, muitos produtos, e ele estava sentado meio pensativo, assim, como diz o pastor Macambúzio, muito triste. E aí apareceu um britânico, todo contente, puxando conversa. Aí não tem nenhum britânico, né? Mas deu para entender. Eu não achei um mercador triste árabe, então eles nunca estão tristes, mas enfim, foi o melhor que a gente achou aí. Faz de conta que é britânico. Chegou para ele e falou: você está aí muito quieto, por que você está tão triste, né? Devia ser o sol. E o árabe explicou para ele, falou: o negócio é o seguinte, eu perdi uma joia extremamente rara, muito preciosa, e eu acho que eu não vou conseguir encontrá-la aqui no deserto. Aí o inglês falou: não, mas tudo bem, você perdeu essa joia, mas você tem tanta coisa para vender aqui, e com certeza você vai ganhar muito dinheiro, vai lucrar muito com esses produtos todos que você tem. Tem muito tapete, tem muita joia, muito ouro aí para você vender ainda. Não se preocupe. Aí o árabe respondeu, falou: não, você não entendeu, essa minha joia era muito específica. É uma joia que tinha 24 brilhantes, e cada brilhante tinha 60 brilhantes em seu entorno. É muito rara essa joia. Então o inglês falou: bom, mas não é possível que você encontre em outro mercado uma semelhante, alguém que produza? Será que não tem duas iguais no mundo? Assim você pode ir atrás, procurar e comprar. Perdeu essa paciência, compra outra igual. Aí o árabe olhou para aquele inglês e falou: você não entendeu nada de novo. Essa joia é o dia. Eu perdi o dia de hoje. Esse dia não volta mais. Teve um educador do final do século XVIII, norte-americano, Horácio Mann, sei lá como é que fala, depois Edgar ensina. Ele anunciou em tom de brincadeira: perdidas ontem, em algum lugar entre a aurora e o sol poente, 2 horas douradas, cada uma feita de 60 minutos cintilantes, como diamantes. Nenhuma recompensa nos é dada, pois se foram para sempre. Geralmente, quando as pessoas fazem anúncio assim, né, elas estão oferecendo recompensa para quem encontrar. Perdeu, passou. Aquelas horas que você perdeu nunca mais serão recuperadas. O seu dia que você passou ocioso não volta mais. O ano em que você deixou de fazer as coisas, você não recupera nunca mais. E é por isso que eu não quero perder nenhum momento. Homens, alguns aqui podem ter passado por uma experiência semelhante. A maioria, homens, está sujeito a passar por isso. Eu espero que não passe. Dizem que os homens passam por uma crise aos 40 anos. Eu já tinha ouvido falar dela. Eu não sei se meu pai experimentou, mas eu experimentei. Eu cheguei aos 40 anos, sabe o que passou na minha cabeça? Passou assim: eu cheguei até os 40, metade da vida. Daqui para lá é descendente. Eu não fiz nada. Eu passei a minha vida dando aulas. Eu não levei ninguém a Cristo. Eu frequentei a igreja e fiz muito pouco. Não gravei os CDs que haviam sido prometidos. Eu passei não sei quantos meses em depressão em casa, pensando que eu ia morrer sempre no dia seguinte. Eu tenho 49 hoje. Levou talvez um ano para eu chegar aos 41, 42 e descobri que eu não precisava ter passado por aquela crise. Mas tem um momento na vida em que a gente chega e fala assim: eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Nada. Eu não realizei, eu não criei, eu não compus. E uma sensação de tempo perdido inexplicável. Inexplicável. Alguém diria: mas por que você está falando? Você tem filhos, 3 filhos, você tem casa própria, você tem emprego, você já viajou para o exterior, você já gravou. Não interessa
passa um filme com a sensação nítida de que a vida foi uma inutilidade. Isso foi lá por 2007, 2008, 2009. Mas depois Jesus me curou. Eu consigo pensar que eu posso ter mais 30 ou 40 anos e que eu quero estar onde Deus manda estar, fazendo o que Deus manda fazer. E aproveitando o tempo. Enquanto eu tenho, eu vou aproveitar o tempo. Eu vou aproveitar esse tempo para fazer a vontade do Senhor. Porque o tempo na Terra vai acabar um dia. Aliás, Deus, nós falamos que Deus é eterno, né? Sabe qual é a melhor definição de eternidade? Eternidade é ausência de tempo. Na eternidade não se conta tempo. Eu, quando era menino, eu ficava pensando com a cabeça de um pivete, né? Puxa, nossa, quando eu for morar com Jesus, vai ser eternamente. A gente não vai comemorar aniversário, a gente não vai morrer nunca, as coisas nunca vão acabar. Me dava um frio aqui dentro, assim, uma coisa meio estranha de explicar. Eu não sabia dizer o que era. Não sei se você já teve essa sensação assim. Tenta entender a eternidade e dali a pouco você parece que você... Não sei. Eu não sei explicar, mas me dava alguma coisa fisicamente aqui. Eu sentia, não sabia explicar o que era. Uma sensação estranha. Né? Não era bem angústia, porque não era uma coisa ruim. Era uma curiosidade que eu tinha e que foge muito à capacidade humana de compreensão. Não era angústia porque eu sabia para onde eu ia. Né? Mas era mentalmente difícil de definir o que eu estava sentindo. Mas... puxa vida, no céu não haverá tempo. Não haverá tempo, é sempre. Aquele vídeo que eu acabei, acho que eu coloquei também no grupo da igreja, e que muita gente postou lá no Mackenzie, muita gente postou lá o vídeo também, o pastor pregando sobre a linha, aquela corda e a ponta branca, né, a ponta vermelha. Nós somos exatamente assim, nós estamos muito preocupados com aqueles 60, 80, 100 anos que temos aqui na Terra, e nós esquecemos que a corda continua e ela não termina. Esse tempo que nós temos aqui na Terra é o tempo de investirmos no que vamos colher depois. Porque a Bíblia fala que nós seremos julgados por aquilo que fizemos por meio deste corpo, quando estivermos na presença do Senhor. Então, eu tenho de usar esse tempo para ser galardoado pelo Senhor. E vale a pena. E vale a pena. Né? Então, o nosso tempo pertence a Deus. Deus nos deu tempo para que nós o administremos. Agora, é claro que o Senhor conhece o ser humano. Quando Ele projetou o ser humano, Ele sabia das nossas necessidades, dos nossos prazeres também, das nossas ambições. Ambição no bom sentido aqui, tá? Então, Deus dá um tempo para a gente ter lazer, para o entretenimento. Deus nos dá tempo para o descanso. Deus nos dá tempo até para estudo. Deus dá tempo para trabalhar. Eu tento explicar para o meu filho hoje, ele não entende muito bem ainda. O que seria do ser humano sem trabalho? Quando a gente é criança, a gente só quer brincar, mas tem um momento em que a gente fala assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, me dá algo para fazer, porque a gente tem essa necessidade de se sentir útil e capacitado para realizar coisas. Como é bom trabalhar. É bom, é muito bom trabalhar, especialmente no que você gosta. Mas é bom trabalhar. É bom estar envolvido com alguma ação. E Deus nos dá esse tempo. E Deus nos dá liberdade para você usar o tempo. Quer tirar 2 semanas de férias? Tire. Deus te dá essa liberalidade. Deus te dá a opção de você sair daqui para o Maceiros. Deus te dá a opção de você ir ao cinema, ou de assistir a uma partida de futebol, ou de você fazer um chá com as amigas, e de sentar à tarde e tricotar. Deus te dá esse tempo. Mas use-o com sabedoria. E reserve um dia para se dedicar às coisas de Deus. Oi, deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Agora eu vou falar de coisas pessoais. Não está na Bíblia. Ok? Não está na Bíblia.
mas deu certo para mim. Então vou compartilhar com vocês. Em minha vida estudantil, muitos de vocês já sabem que eu cursei 3 faculdades ao mesmo tempo. 3. Embora eu tenha engolido um monte de matéria, porque 2 eram no mesmo lugar. Eu jamais perdi um domingo estudando para a prova. Nunca. Meus pais me carregavam cedo para a igreja. Eu ia para lá. Tinha culto, escola dominical. Almoço era na casa de uma das avós. 4 horas da tarde estava no ensaio do coro. 7 horas, culto. Quando acabava o culto, eles tinham, muitas vezes tinha plenária da mocidade, alguma coisa, depois do culto. Às vezes ia até 9h30, 10 horas. Nunca faltei à igreja para cuidar de assunto de escola, porque eu decidi que o domingo não ia ocupar esse espaço que é de Deus. Deixa eu te contar o segredo espiritual, meu amigo. O diabo é assim, você dá o dedo, ele te pega o braço. Você dá o braço, ele te pega o corpo todo. A Bíblia diz que um dia é de Deus, e ele é de Deus. Dane-se a escola, dane-se o trabalho. Hoje, nós não temos culto pela manhã. Eu, lamentavelmente, não gosto. Lamentavelmente. Muitas vezes eu usei a manhã do domingo para ficar corrigindo coisas lá em casa. O trabalho também cresceu muito. E você tem que entender o mundo em que você vive. O mundo gira em torno de dinheiro e de produção. Eles te cobram a produção e você é obrigado a trazer todos os resultados prontos no dia X, etc. E é assim que o mundo vai nos engolindo. Mas você tem de entender que o mundo jaz no maligno e é necessário que o crente enxergue isto como uma forma de nos manter parados dentro de nossas casas, fazendo as coisas do outro e não as de Deus. Porque ninguém vai fazer as coisas de Deus se nós não fizermos. Jamais estudei em domingo. Porque não era prioridade. Prioridade é Deus. O resto vem depois. E o Senhor nunca me deixou na mão. Nunca tive TP, nunca tive conselho de classe, nunca tive recuperação, e não era aluno top, não, eu era aluno mediano. Mas o Senhor me deu graça. Aprendi isso com meus pais. Eu aprendi que eu tinha que estudar na sexta-feira, porque eu podia estudar no sábado. Podia ficar estudando no sábado. No sábado eu queria jogar bola. A igreja tinha uma quadra, e quando não tinha quadra, o pessoal alugava a quadra. Ah, eu vou jogar bola, meu. O que é isso? Eu já dei 5 dias da semana para aquela coisa, aquela escola, matéria, estudo, matemática, física. Chega! É meu dia. O sábado eu vou usar para mim. Eu tenho direito a um dia. Para a escola chega, segunda a sexta. Tá muito bom. É verdade, Levi. Eu sempre fiz isso. Bom, eu não queria entrar em medicina. Mas eu não estou falando do princípio que está na Bíblia. O princípio da Bíblia é que você tem que tirar um dia que é do Senhor, e Deus não abre mão disso. E você tem que separar muito bem as coisas que são do mundo, as coisas que são de Deus, e falar, esse dia aqui é de Deus, eu vou consagrar a Deus. Você crê que Deus é fiel? Amém? Você crê mesmo? Então faça a sua experiência. Faça a sua experiência. Você quer coisa mais importante do que comer? Das nossas necessidades básicas, tem alguma mais importante do que comer? Mas no 6º dia, Deus mandava um maná dobrado. Porque ele é fiel. O que acontecia com os judeus que pegavam maná dobrado na segunda-feira? Estragava para o dia seguinte. O que aconteceu com o judeu que saiu no sábado para buscar maná? Não encontrou. Porque Deus é fiel. Nós estamos lidando com as coisas de Deus. Você tem de ter as suas experiências com Deus. Você vai transmitir o que para os seus filhos depois?
Você tem de ter suas experiências pessoais sobre a fidelidade de Deus. E essa é uma delas. Eu aprendi que Deus é em primeiro lugar. Sempre. E o resto vem depois. Na minha administração do tempo. Se não sobrar tempo para as outras coisas, é porque não era importante. Eu te desafio a buscar fé em Deus para viver esse sobrenatural. O Senhor não vai te desamparar, Ele vai te dar sabedoria. Eu só faltei em domingo quando tinha vestibular. Detalhe, eu fui ao culto de manhã no domingo. De lá eu fui para minha avó para almoçar, para depois do vestibular. São as coisas de Deus, meu querido. Se o seu coração grita pelas coisas de Deus, o resto fica pouco importante. Reserve um dia para se dedicar às coisas de Deus. O mínimo, é o mínimo. Já que você não consegue chegar às quintas-feiras, já que não dá para ir todo sábado, já que não dá para estar nos cultos durante a semana. Eu também não vou na extensão lá às terças-feiras. Não é porque eu não gosto. Eu vou de manhã para a escola, venho aqui à tarde para a reunião, volto para dar uma aula às 4h10 até 5 horas, chego em casa às 6, e às vezes eu tenho trabalho para fazer. Mas quinta-feira eu estou aqui. Sábado eu estou aqui. Já aconteceu, vocês não tinham chegado aqui nessa igreja, já aconteceu, a igreja ficava lá, acho que na zona norte ainda, do Curuvi. Aconteceu às vezes de eu chegar para a reunião, alguém estava pregando, eu estava lá no fundo, lá corrigindo redação, porque eu tinha que entregar correndo, mas eu estou lá. Eu vou de qualquer jeito. Já aconteceu de eu trazer prova para cá para corrigir e nem consegui, porque tem as coisas para fazer na igreja. Deus arrumou outro tempo, não faltou. Não falta. Não faltou. Tudo entregue, sempre no prazo. Tudo feito direito. Agora eu não sou o Superman. Eu sou uma pessoa comum. Mas Deus me deu, é uma graça de Deus, uma habilidade de controlar tempo fora do comum. Nisso está no carro comigo sempre, ela pode falar. Eu saio de casa e falo, nós vamos chegar lá na igreja mais ou menos 14h18. Pois é 14h18 que eu estou entrando aqui. Quantas vezes isso aconteceu? Já aconteceu de sair de Sorocaba uma vez, falando, nós vamos chegar lá em casa 23h44. Estava lá na porta de casa, 23h44. É uma habilidade que Deus me deu. Não é, eu consigo controlar o tempo. Eu tenho uma boa noção do tempo. Pessoal que foi meu aluno, quantas vezes vocês me viram terminar a aula depois do sinal bater? Não termina antes ou em cima ali? Contadinho no relógio? Tem gente que fica 5 minutos depois terminando, fazendo chamada, vista no caderno, né? E eu lá fora falando, Senhor, arranca logo essa pessoa, porque minha aula está contada nos minutos, tem que dar tempo. Mas sempre deu tempo. Sempre deu tempo. Né? Nossa, fiquei assustado agora. Vamos lá. Gente, o que a gente... Eu queria dizer para você que desperdiçar tempo é pecado. Desculpa de falar, tá? Porque o tempo pertence a Deus. Não pertence a Deus? Então eu estou administrando algo que pertence não a mim. Então, quando o tempo é mal administrado, não produz glória de Deus. Não produz frutos. Não rende para nada. Viu? Tempo mal usado é pecado. Vou ter que falar em casa, vou ter que escrever na parede lá. Então, se Deus não é glorificado naquilo, tem alguma coisa errada. 2, quando o tempo é mal administrado, produz danos a si mesmo. Muitas vezes a gente acaba entrando madrugada dentro com as coisas, porque a gente não administrou bem o tempo durante a semana. Já aconteceu comigo. Receber pacote para corrigir e falar, esse pacote tem 10 dias para entregar. Vou começar a corrigir daqui a 5 dias. Dá tempo. Mas no meio da semana acontece alguma intempérie, algum contratempo, pronto, lá vai a madrugada lá corrigindo. Já aconteceu comigo. A gente acaba com a saúde. Às vezes tem que virar a pessoa e falar, escuta, ou desmarcar uma consulta, porque não deu tempo, porque é alguma coisa que você não conseguiu terminar. Às vezes era uma saída para o cinema, não vai dar para sair, tá? Porque agora eu estou com tarefa a realizar. Mas não é porque não dava tempo, foi porque quando eu recebi a tarefa, eu me organizei mal para realizá-la.
Se o tempo for mal administrado, pode prejudicar o próximo. Eu acho que é o mais grave de todos. É horrível falar assim, o mais grave. Mas a Bíblia fala que acima de todas as coisas está o amor. E dentro do amor está o sentido de que eu quero sempre beneficiar você, eu quero ajudar você, eu quero ser bênção na tua vida. Agora, eu atraso as coisas, eu uso mal o tempo, eu faço você ficar esperando 40 minutos aqui o tempo todo dia. Eu estou prejudicando o outro. Às vezes o menino pede lá, vamos almoçar, professor, não sei o quê, precisa de conselho. Aí fala, tá bom, me encontra lá na praça, daqui a pouco eu chego. Aí vamos supor, então, 2h30 ele tem que subir para uma recuperação, a gente desce 1h30. Mas eu fico enrolando nas outras pessoas, tomo um cafezinho, conto uma piada, dou uma olhada nos meus e-mails. É legal, né? E-mail é meu direito. Por que eu não posso tomar um cafezinho depois da aula? Tem uma coisa errada com isso? Não tem. Mas o cara estava querendo saber sobre Jesus lá fora. Aí eu desço correndo 2 horas. Eu preciso pegar meu bandejão. Até pegar a comida toda leva 10, 15 minutos, aquela fila insuportável. Sobraram 10 minutos para falar com a pessoa. Ele fala, ó, professor, eu tenho que subir correndo que eu tenho aula. Pronto, foi essa oportunidade de falar de Jesus. Porque eu usei mal o meu tempo. Porque eu usei mal o meu tempo. Porque ele não era meu, ele era de Deus. Mas eu achei que ele era meu. É meu. Então, já que ele é meu, eu faço o que eu quero com ele. Ele é de Deus. E eu preciso estar aberto e esperto para as oportunidades que Deus vai colocar diante dos meus olhos. Falamos sobre oportunidades no mês passado. Oportunidade aparece quando você tem tempo para ela. Se você não tiver tempo para ela, não adianta muito ter oportunidade. Precisa aprender a usar melhor o tempo, meu querido. Todo tempo devia ser objeto de atenção e de zelo. Como você é com a organização do seu tempo? Não precisa me responder. Eu mais ou menos sei pelo que eu vejo aqui na igreja. Nossos cultos têm começado cada vez mais tarde. Nós gostamos de chegar com o culto começando. Os nossos cultos, senhores e jovens da igreja Água da Rocha, eles começam hoje às 7 horas. Sabe por que eles começam às 7? Porque nós não fomos zelosos com o tempo quando ele começava às 6 horas. Porque o horário do culto, quando a igreja começou, era 6 horas. Lá na casa do pai e depois nos salões em que nós começamos. Nossos cultos eram 6 horas. Mas ninguém chegava às 6 horas. Aí, começava às 6h15. Mas aí ninguém chegava às 6h15. E dali a pouco já estava oficializado o início do culto para 6h30. Mas ninguém chegava, você lembra, Marcelo? Mas ninguém chegava às 6h30. A gente chegava às 6h15. Aí nós começamos às 6h15. Alguém falou, mas começa às 6h15, por que não arredonda? Começa às 7 logo. Essa 1 hora a mais podia ser 1 hora de mover, que a gente perde. Porque quando dá 9 horas, está todo mundo arrancando os cabelos para ir embora. Essa 1 hora a mais podia ser a hora de a gente montar o tabuleiro, a mesa de ping-pong, ou de trazer uma coisa para comer. Essa uma hora antes seria o nosso tempo, talvez, de confraternização, que a gente quer ter e que é lícito, que a gente perdeu porque a gente foi negligente com o tempo. E quando o pastor de CRAM veio pedir que José e eu assumíssemos a direção desse trabalho, os cultos estavam começando às 7h15, 7h25. É ou não é? Só que esse tempo é o tempo do culto a Deus. Presta atenção. Não é o meu tempo de estar na igreja curtindo. É o tempo do culto a Deus. Eu estou tirando o tempo do culto a Deus, porque eu quero chegar um pouco depois, porque eu quero bater um papinho a mais, porque eu quero tomar mais um cafezinho, por algum motivo. Mas o tempo era do culto a Deus. E aí eu venho aqui e canto que Deus é a pessoa mais importante da minha vida. Meu querido, não seja incoerente. Ele não é o mais importante. O mais importante é eu fazer o que eu quero. E quando sobrar um tempinho, eu vou para o culto. Que a nossa prática é isso que ela está fazendo. Então, na época, o Trovão já estava aqui, o Nau, a gente estava tocando. Sentei com eles e falei, primeira coisa que ele lembra? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai começar esse culto às 7 horas. E sabe o que mais que eu percebi?
nós tínhamos aquele hábito de deixar tudo assim, encostado lá no fundo. Quando vinha uma visita, a pessoa não sabia nem o que fazer, porque não tinha nenhuma cadeira aqui sentada. Quando você chegava, já tinha cadeira. Não tinha uma cadeira, estava tudo empilhado ali. Aí vinha a visita e ela falava assim, o que eu faço aqui nesse lugar? É ou não é? Ah, é legal dar um ar informal, então põe as almofadas. Alguém trouxe, não tinha almofada para sentar. Então vai ficar todo mundo em pé. Aí a primeira coisa que eu falei, pode pôr as cadeiras aqui. Meu querido, presta atenção. Se eu for a um teatro, se eu for a um estádio, se eu for a um evento, a um lugar de eventos, eu quero saber onde é meu lugar. Eu quero encontrar um lugar arrumado. Agora veja bem, tem lá um monte de gente que está visitando. Eu já não considero vocês muito visitas, tá? Então por isso que eu estou falando desse tom mais feioso assim. O Shen aqui já, coitado. Nem é mais visita aqui, Shen, desculpa. Tá? Vem a pessoa. Aí o que ela encontra? Um punhado de gente ali, uns 4 lá fora, uns senhores grisalhos sentados aqui para culto de jovens e nenhuma cadeira. Ele fala, não volto mais nesse lugar. Eu também não voltaria. A gente tem que arrumar a casa. Agora, quem que tem que arrumar a casa? Nós. Para que horas? Para 7. Que horas tem que arrumar a casa? Ou quem é que dá festa na sua casa e arruma o ambiente da festa depois que os convidados chegaram? Quem aqui faz isso? Meu querido, nós somos tão criteriosos com essas coisas quando são nossas, mas quando elas são de Deus, a gente deixa de qualquer jeito. E isso é pecado. Isso é pecado. E a gente tem que se arrepender disso. E desculpa de bater forte. Mas a gente tem que entender que é tão precioso. Porque depois que passar esse sábado e entrou essa menina aqui, já conhece Jesus? Já, graças a Deus. E se ela não conhecesse? E se ela entrasse aqui, encontrasse essa bagunça e fosse embora? E ela não tivesse o dia de amanhã para conhecer Jesus? E nós perdemos o dia. Graças a Deus que ela conhece. Porque quando a gente olha o tempo do ponto de vista de Deus, a gente para de pensar no programa dessa noite, a gente pensa no que pode acontecer amanhã ou depois de amanhã. Porque Deus olha de cima o tempo. Para Deus não existe o tempo como ele existe para nós. Deus vê uma coisa só. Ele é o Deus do passado, do futuro e do presente, e está tudo junto. Deus é. Deus não foi, será. Deus é. Como é que a gente desperdiça tempo? Uma das maneiras tristes de desperdiçar tempo é com conversa fútil. Ou conversa inútil. Ou conversa ruim mesmo. Quero que você abra a Bíblia agora. Estamos aí em 1 Coríntios. Então, pessoal que diz que vem cantar amanhã, é por isso que eu disse que eu começo. Olha só que legal. Eu começo amanhã às 9h30 e vou até às 11h. Eu tenho 4 músicas de 5 minutos. Isso quer dizer que eu levo 20 minutos para passar uma vez cada música. Em 1h30 eu tenho 90 minutos. Isso quer dizer que eu posso passar 4 vezes cada música e a gente vai embora 10 minutos mais cedo. O ensaio está na minha cabeça inteirinho no cronômetro. É assim que funciona. Aí a gente entrega ao Senhor e Ele abençoa e dá certo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, 33. O que diz a palavra do Senhor? Espera aí, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Sim. E como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Havia uma discussão lá em Corinto sobre a ressurreição existente ou não dos mortos. E o Paulo está falando exatamente isso. Se a gente vai morrer aqui e não vai ter nada depois, por que eu estou me santificando e me expondo a sacrifícios e a ser morto no circo romano? Não vai acontecer nada depois mesmo? Estou perdendo meu tempo. Esse é o argumento de Paulo. Mas olha o que ele fala depois. Não vos enganeis. Más conversações corrompem bons costumes. Desperdício de tempo é sentar em roda para falar besteira. Sentar em roda para falar mal dos outros.
sentar em roda para falar leviandade, porque vai provocar dano nas pessoas e dali vai para o pecado. Isso é perder tempo. Efésios, capítulo 5. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem se nomeiem entre vós. Gozado que o Senhor nos dá uma instrução tão específica que a gente não cumpre. Tem certo tipo de palavra que a gente não devia nem mencionar, nem que fosse em terceira pessoa reproduzindo o que o outro falou. Não devia nem nomear. Há certo tipo de palavra que não devia nunca passar pela nossa boca, nem se a gente estivesse repetindo o que o outro disse. É isso que está escrito aqui. Nem se nomeie entre vós, como convém a santos. Mas nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrice, bullying, brincadeira estúpida. Coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ações de graça. Tempo desperdiçado é tempo usado para falar besteira, para falar mal dos outros, para falar de temas que desonram o nome do Senhor, que ferem os seus princípios. Use melhor o seu tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias para termos coração sábio. A conversa começou a ficar ruim lá na sala. Sai. Levanta e vai embora. Você está perdendo seu tempo. Leitura. Eu queria ainda ler com vocês Hebreus capítulo 3. Né? Tende cuidado, versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, com H maiúsculo, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Nós devemos aproveitar o tempo de hoje para falarmos das coisas do Senhor, para tratarmos das coisas de Deus. O tempo que se chama hoje é para exortação, não está falando de bronca. Ele está falando de um estimular o outro. O que nós podemos fazer para ganhar aquela pessoa? Como eu posso, que sugestão você me dá para eu ganhar aquele meu vizinho? Como eu posso fazer para aquilo? E as coisas de Deus, toda vez que os assuntos de Deus estiverem na nossa roda, será bênção. Não tem nada de errado fazer um churrasco. Não tem nada de errado fazer reunião onde queira. Não tem nada de errado sair daqui comendo maceiros. Nada errado. Mas quem é o centro da conversa? Já que estamos ali, vamos fazer o tempo valer a pena. E Deus vai ser glorificado. Amém? Como que a gente desperdiça tempo? Com leituras bestas ou com atividades não essenciais. Eu não posso deixar de mencionar aqui o tempo que a gente gasta em rede social. Eu também gasto muito. Confesso. O tempo que a gente gasta enfiado no computador, no tablet, por nada útil. Veja, de novo, não é errado ter rede social. Eu uso. Na verdade, a maior parte do tempo na rede social eu uso para falar com pessoas sobre as coisas de Deus. Mas até isso eu tenho reduzido ultimamente. Porque eu tenho percebido que nesse assunto de rede social eu estou tomando tempo de preparar as minhas aulas. E aí vai sobrar onde? Vai estourar onde? Vai estourar no final de semana. Mas no final de semana não pode estourar, porque Deus é em primeiro lugar. Então eu tenho que tirar outra coisa que não é essencial. É importante, é bacana, mas não é essencial. A gente corta um pouco. E vamos cortando aí. Agora, se você quer usar melhor o seu tempo, você precisa definir propósitos. Vamos ver o que Deus fala sobre propósito em 2 Timóteo.
2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida ou deste mundo, coisas não essenciais. A gente usa, a gente tem, a gente pratica, tá tudo bem, mas a gente não se envolve, porque o nosso objetivo é satisfazer a quem nos arregimentou. Não foi um convite que Deus fez assim, ó, você está interessado em participar? Deus fez uma convocação. Fui convocado por Deus para algo. E já que estou nesse exército, porque a linguagem aqui é bélica, é militar, tem um comandante dando ordens. E eu, como subordinado, só tenho uma resposta para dar a ele: sim. É a única resposta que se dá a um comandante. Não posso dar outra resposta para ele. Não existe isso. Agora nós somos arregimentados para servir a ele. Então, às vezes, a gente tem que deixar de lado algumas coisas. Não porque são erradas, mas porque são inúteis. Isso também nos leva, faltou um parêntese ali, a estabelecer melhor as nossas prioridades. Um dia, em Lucas capítulo 9, Jesus chamou uma pessoa lá, chamou uma pessoa para segui-lo. Jesus falou assim: segue-me. Aí o rapaz respondeu: olha, primeiro eu vou sepultar meu pai. Ele não está dizendo que o pai tinha acabado de morrer, tá? Não é isso que ele está falando, não. Ele está falando assim: olha, eu tenho uns assuntos lá familiares, meu pai deve estar velhinho, eu tenho que cuidar lá das minhas coisas. Deixa primeiro eu resolver essas coisas, aí quando sobrar tempo, eu venho. Tá? Eu vou servir Jesus. Eu vou sim, mas daqui a pouquinho, porque primeiro eu tenho que fazer outra coisa. Olha a resposta de Jesus: deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Um dia falaram para Jesus sobre trabalho. E Jesus falou: meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. O tempo não é meu. O tempo é de Deus. Onde Deus quer que eu esteja agora? O que Deus quer que eu faça agora? Nunca foi meu o tempo. Quinta-feira eu dei um testemunho aqui da Débora. E eu vou contar para vocês porque, na verdade, eu estava errado. E a Débora fez certo. Ela tinha que apresentar um trabalho de ensino religioso na sexta-feira. Tá certo que ela foi assim, que houve toda uma desorganização do tempo dela e a coisa ficou para o último dia, para a última hora. Mas naquela semana ela tinha que entregar, ela tinha até sexta para entregar o trabalho via internet. E ela ia fazer uns vídeos. Ela ia entregar na terça, o professor faltou e tal, adiou para entregar na sexta. E ela passou o dia, ou a tarde, tentando filmar as coisas lá em casa. Acabou a memória do iPod, acabou a bateria da câmera, foi tudo dando errado. Tudo dando errado. Aí tem uma hora que ela desceu, era mais ou menos 4, 5 horas, ela falou: não é possível. 4 horas da tarde. Não é possível, não é possível, não é possível. Mas eu tinha que estar aqui às 6 horas. Eu tinha aula com a Rayane. Já fazia 3 semanas que eu não cantava. Eu tinha que cantar. Falei para ela. Aí ela conseguiu filmar, não sei como ela fez. Apple, né? E você sabe que Apple e Microsoft não dão muito bem, assim, né? Eles não gostam de conversar, né? Rola um estresse ali no meio, né? Aí ela jogou tudo para a nuvem. E era para vir aqui, baixar ali, e elas iam montar aqui, porque eu tinha as coisas. Elas vieram, trouxemos o computador, trouxemos tudo aqui para a igreja, que parecia um espetáculo. E aí eu fiz a aula e tal, depois o Shen apareceu, e depois vai começar o culto, não sei o quê. E quando ia começar o culto, a Débora estava chorando assim, lá no fundo. Falei: o que é isso? Pai, não deu nada certo. Gravei, joguei tudo lá para cima. A Lia ficou sentada ali, resolvendo coisas dela e coisas da irmã, baixando os vídeos ali. A Lia também tinha seus trabalhos para fazer. E um trabalho não apareceu, ficou com fundo preto. Não tinha jeito, e o culto começando, e essa menina chorando. E eu com pena dela, morrendo de pena, porque eu vi o esforço dela a semana toda por causa daquilo.
E ela estava empenhada, estava assim com uma atitude positiva, legal para fazer o trabalho. Aí eu chamei minha mãe foi lá orar com ela. E enquanto eu estava aqui no louvor, eu ficava pensando o que eu ia fazer depois. Eu pensei assim, bom, vai acabar aqui o louvor, eu vou ligar para não sei quem que manja de computador, ou vai acabar o culto, eu vou levar todo mundo para casa, depois vou para casa de não sei quem para ver se a gente salva o trabalho. Eu estava pensando tudo o que eu ia fazer enquanto eu cantava aqui, né? Vim para adorar, nem nada. Eu estava pensando na Débora. Pois é, então, eu sou igual a vocês. Não sou diferente. Acabou o louvor e eu fui direto ali para perguntar o que tinha acontecido que eu não tinha entendido, patavinas da história. E quando eu fui falar para Débora, o Senhor falava comigo aqui nesse piano. O Senhor falava, Mateus 6,33. O que fala Mateus 6,33? Buscai primeiro. Primeiro pode ser uma lista de prioridades e primeiro pode ser uma marcação temporal. Primeiro, antes de mais nada, antes de tudo. Buscai primeiro o seu reino, a sua justiça e as coisas vos serão acrescentadas. Não diz que eu vou buscar, diz que as coisas vão ser acrescentadas. Eu não tenho que fazer nada, elas virão. É isso que o texto está falando. E eu brigando, porque eu falava, eu ensino isso na igreja. Só que agora é comigo, ou com a minha filha. Eu ensino isso na igreja. E agora? Como é que eu vou fazer? E eu aqui, procurando uma passagem bíblica que me justificasse eu fazer qualquer outra coisa. Porque a gente faz isso também. A gente, quando está lá na encruzilhada, a gente quer procurar um versículo bíblico que ateste a nossa atividade. Mas o Senhor só me deu aquele, naquela hora. E falei, tá lascado. E aí eu pensando. Bom, enfim, fui lá perguntar quando acabou o louvor, a Débora falou, ela nem me deixou perguntar, ela falou, não, o que é não? Não falei nada. Ela falou, não, eu vou assistir o culto, depois eu vou ver isso. Quase que olhei para ver se estava chovendo, uma coisa assim. Eu não esperava essa resposta. A resposta dela me desmontou completamente. Eu falei, bom, se essa é a intenção dela, eu não posso fazer diferente. Sentei ali. E ouvindo as palavras, todas elas falavam sobre descanso e sobre a intervenção divina quando a gente não tem mais o que fazer. Todo mundo falou sobre isso naquele culto. O culto de quinta-feira é um culto profético e você perde tempo quando não está aqui. Não, calma. Você perde seu tempo. Porque você acha que um culto é chato, porque às vezes ficam 2 minutos de silêncio, ou porque você tem muita coisa a fazer. Se você tem o seu dia como eu tenho a minha terça-feira, eu entendo o seu problema. Se você está trabalhando, eu entendo o seu problema também. Mas se você pode, você está perdendo. Porque Deus fala nessa igreja assim. A gente já devia estar acostumado. Pois bem, acabou o culto. E acabou o culto. Eu levantei a mão e falei, quem aqui entende de Apple? Assim, o nenê falou, amém! Pode abraçar seu irmão. Quem entende de Apple aqui? Já fui logo. Aí o Mário entendia, não sei o quê. A Lia virou e falou, não precisa. O trabalho está aqui na máquina. Apareceu tudo. Eu não sei de onde veio. Eu não sei se é assim que funciona. Estava tudo lá. Foi só catar, levar para casa e ela editou. E entregou o trabalho, tirou 10 no trabalho. Deus tem prioridades. E a gente tem que estabelecer e entender as prioridades de Deus e não as nossas. Não me venha dizer que Deus é o mais importante da sua vida, se na hora de escolher as coisas você vai colocar seus interesses na frente. Eu não tenho nada contra você colocar seus interesses, só não me diga uma coisa e faça outra. Fala, Deus não é o primeiro, ele é o segundo, o terceiro ou o quarto. Não é problema meu, isso é problema seu com Deus. Mas não me fala uma coisa dessa, se não é. Porque Deus conhece teu coração, meu querido. Qual era o grande problema de Deus com Israel? Esse povo louva-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Eu não estou falando que seu coração está longe do Senhor. Eu não estou falando que ninguém está praticando idolatria aqui, como era o caso de Israel. Eu não estou falando de nada disso, não. Eu estou falando que a gente fala uma coisa, mas a gente não faz. E Deus vê. E Deus vê. Aí você pode falar assim, bom, então é melhor não fazer nada. Não, não é melhor não fazer nada. É melhor você fazer aquilo para o que você foi arregimentado. Porque aí você vai encontrar propósito na sua vida. Terceira forma de você perder o seu tempo é matando. Diz que tinha uma senhora que um dia perguntaram para ela, o que a senhora faz no seu tempo? Ela falou assim, às vezes eu estou sentada pensando. Outras vezes eu estou apenas sentada.
Não dá tempo nem de pensar, coitado, né? Esse é o perfil do preguiçoso. O perfil do preguiçoso é assim. Agora vai lá ler Provérbios capítulo 6. Se você nunca leu Provérbios 6, né? Que é uma coisa que tem que ensinar lá na classe dos pequenininhos. Não sei se ensina lá. 6:9. O que fala Provérbios 6:9? Ô preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. É mais ou menos isso. Ó, às vezes eu estou sentado, às vezes eu estou pensando, às vezes eu estou sentada, às vezes eu estou pensando, às vezes eu não estou nem pensando, só estou sentada. É isso aí. Ah, um pouco eu durmo, um pouco eu espreguiço, um pouco eu cruzo os braços, um pouco isso. Passou o dia. E aí você vai fazer igual aquele árabe que falou assim, eu perdi o dia inteiro. E essa joia eu não recupero mais. Ô, Vitor, apareceu, você achou aquilo? Quem que era? Você pode falar? Traz aqui. Vem falar aqui. Eu lembrei de uma passagem, de uma biografia, né? De um servo de Deus. Eu fiquei lembrando dela o tempo todo, mas eu não tive tempo de procurar, né? Aí eu vou pedir para o Vitor ler. Essa parede é legal, tá? Eu quero ver o final do ano, viu, Maiara? Seguinte escrito, em que pede desculpa a um amigo pela demora em responder-lhe a carta, mostra como muito de suas obras avançavam juntas. Ele fala assim: levantei-me hoje às 6 da manhã, li um capítulo da Bíblia hebraica, passei o resto do tempo até às 7 em oração. Então, assisti ao culto doméstico em Bengali, com os criados, enquanto esperava o chá. Li um pouco em persa com um monk que me esperava. Li também, antes de comer, uma porção das escrituras em hindustani. Logo depois de comer, sentei-me com um pundit que me esperava, para continuar a tradução do sânscrito para Ramayana. Trabalhamos até às 10 horas, quando então fui ao colégio para ensinar até quase às 14. Ao voltar para casa, li as provas da tradução de Jeremias em Bengali, só findando em tempo para jantar. Depois do jantar, traduzi ajudado pelo pundit-chefe do colégio, a maior parte do capítulo 8 de Mateus em sânscrito. Nisto, fiquei ocupado até as 18. Depois, assentei-me com um pundit de Telinga para traduzir do sânscrito para a língua dele. Às 7 da noite, comecei a meditar sobre a mensagem para um sermão que preguei em inglês às 7:30. Cerca de 40 pessoas assistiram ao culto, entre os quais um juiz do Sadr Dewan Daulut. Depois do culto, o juiz contribuiu com 500 rúpias para a construção de um novo templo. Todos os que assistiram ao culto tinham saído às 21 horas. Sentei-me para traduzir o capítulo 11 de Ezequias para o Bengali. Ezequiel. Para o Bengali. Findei às 23 horas. E agora estou escrevendo esta carta. Depois encerrei o dia em oração. Não há dia em que disponha de mais tempo do que isto, mas o programa varia. Esse cara, ele traduziu mais ou menos 35 línguas a Bíblia, o Novo Testamento, para África, Índia e sei lá o que. Quantas pessoas ouviram o evangelho na própria língua porque alguém usou o seu dia inteiro para isso? Às 6 horas ele já estava orando, até às 23 horas. Ele estava, pundit, devem ser os chefes, os professores lá na língua deles, alguma coisa assim. Ele estava em reuniões, ele estava fazendo o trabalho dele, ele estava focado naquilo que Deus chamou para fazer, até as 23 horas. Quantas pessoas foram abençoadas? Porque uma pessoa usou bem o seu tempo. E como a gente usa o nosso tempo folgado, né? A gente mata o tempo. A gente mata o tempo. Eu sei que os homens têm aquela caixa vazia na cabeça que precisam de 10 minutos fazendo nada, olhando para a parede. Os psicólogos falam isso, e às vezes é verdade. Então, assim, a gente tem que olhar para o nada, assim, né? A mulher fala, o que você está fazendo? Nada. É literalmente nada mesmo, né? Dizem que ele fica zapeando, assim, lá no controle remoto. O que você está vendo? Não estou vendo nada. Ele não está vendo, ele não está pensando em nada, porque a nossa cabeça fica meio pegando fogo e tem que dar uma esfriadinha, né? Mas Deus dá o tempo para a gente descansar também, 10 minutinhos. Mas a gente tem que aprender a ser mais útil, né? Usando o tempo melhor aqui, né? Segundo Samuel, conta que Davi caiu no adultério. Você sabe por que Davi caiu no adultério?
É porque ele viu a mulher tomando banho lá. Sim, mas era o tempo de os homens e os reis estarem na guerra. E na hora, ele não estava. Davi estava no palácio, quando devia estar fazendo outra coisa. A coisa a gente erra na vida porque está no lugar errado e na hora errada. Aí faz a coisa errada. Bom, como é que eu vou usar bem o tempo, então? Então vou te deixar quatro dicas, tá? Não são minhas, viu? O que eu quero falar que Deus pôs no meu coração, não que eu não quisesse falar isso, será semana que vem, se você tiver coragem de voltar aqui. Inclusive os mackenzistas são convidados, mas eu sei que vocês têm o norte, não sei aonde. Então tá, Deus abençoe lá, usem bem o seu tempo. Mas primeiro, seja metódico. A leitura que o Vitor fez é de um homem metódico, que está com o seu dia programado porque tem um foco, né? Tenha métodos definidos. Há pesquisas que dizem que quando nós não temos métodos, vivemos menos até. Até a nossa vida fica meio largada, assim. Né? Alguém costuma projetar o dia? Você projeta o dia seguinte? Ou você daqui fala, do jeito que vier tá bom, vou empurrando. Né? Tempo rende se você se programa. Uma vez a Alice deu risada de mim, e você não gosta que eu fale, mas eu vou falar. Tá? Depois ela vai brigar comigo, mas paciência. Aguenta a bronca. Mas, na verdade, o exemplo é meu. Quando a Alice ficou grávida do Levi, ela teve que passar uma parte da gravidez em repouso. E naquela época, a Lia já estudava no Mackenzie, a Débora acho que ainda não, ficava na casa da minha mãe. Eu não lembro exatamente se naquele período se foi sua mãe que veio e ficava com a Débora e com você, isso minha cabeça não lembra muito bem. Só que assim, a Alice não estava podendo levantar, então eu chegava e eu tinha que arrumar a Lia, trocar e levar embora. A Débora também tinha que levar na casa da minha mãe e tinha que fazer o café. Aí um dia ela deu risada, porque eram 10 horas da noite, eu estava preparando a cafeteira para o dia seguinte. Ela falou, o que você está fazendo? Eu estou preparando a cafeteira para o dia seguinte. Porque ela preparava o café enquanto eu me arrumava, enquanto eu trocava a Lia, só que eu não tinha nisso para fazer naquela época. A cafeteira está pronta. Levantou, aperta o botão, vou fazer as minhas coisas. Quando terminar, o café está pronto, é só tomar e sair correndo. Ou então ia ter que acordar 20 minutos mais cedo. Aí ela deu risada. Você programa seu dia? Deus deu inteligência, meu querido, é para usar. É para usar. Por que falta tempo para estudar? Porque durante a semana não programou direito. Agora, tem gente que faz estágio, volta 10 horas para casa, tem diferenças. Né? Sempre cada um tem a sua especificidade. Mas sempre dá para fazer melhor. Sempre dá para otimizar isso. Tá? Segundo, seja pontual. Nós fomos participar de um casamento em que a noiva chegou, mas um parente dela não chegava. O casamento atrasou 1h30. Foi uma das poucas vezes que eu vi meu avô bravo. Bravo. Minha mãe conta que meu avô era uma fera. Mas eu conheci o avô, não conheci o pai. Então, para mim, ele era um palhaço. Mas ela disse que ele era bravo. Para mim, bravo é meu pai. Mas naquele dia específico, eu vi meu avô bravo. E eu já estava lá no piano, já tinha tocado todo o meu repertório, tinha banda lá, nós tocamos todas as músicas que nós conhecíamos. Tudo. Né? E não tinha a menor previsão de quando ia começar o casamento. Virou meu avô e falou assim, presta atenção que não está na Bíblia, mas eu acho que é verdade. Atraso é falta de respeito. Ponto. Mas ele falou tão bravo. E é. Porque naquele casamento, mais de 200 pessoas se mobilizaram para chegar na hora. Para alguém achar que pode atrasar 1h30 e fazer todo mundo ficar sentado esperando. A gente atrasa porque a gente não leva em consideração o outro. Eu falo sempre do coral, né? Mas eu sei porque eu falo do coral. Eu quero começar às 4. Aqui é a reunião de jovens, né, de coro, mas tem alguns do coro. Aí a gente não consegue começar às 4, porque eu tenho 3, 4, 5, o nosso coro tem quase 50. Impossível passar uma peça qualquer com 5 pessoas. Se for assim, a gente faz um quinteto. Fecha o coro, faz o quinteto. Funciona melhor. Porque pelo menos a gente aproveita. Já tem um ensaio tão curto,
Quem ensaio bom é de 2 horas, não de 1h30. E a gente não consegue começar. Não consegue começar pelos mais variados motivos. Cada um tem o seu e eu não estou aqui para julgar. Eu não estou aqui para julgar. Não tenho esse direito. Mas como líder eu tenho o direito de reclamar. Porque há uma família que foi comer ao meio-dia. Meio-dia e meia. Uma família inteira. Você foi comer a hora que você quis. Mas para você comer a hora que você quis, outra família comeu ao meio-dia. Não comeu na hora que queria. Para estar aqui. Por tua causa. Por sua causa. Acima de tudo, por causa do Senhor. Alguém pensou em você. Porque quando você chega aqui às 4, às 4h05, às 4h10, as pastas estão todas colocadas aqui. O instrumento está ligado. O café está feito. A ceia já está quase na mesa. Tem um pessoal que está aqui desde as 3h30. Aí quando a gente vai começar a renovação, para não falar de coro, falar dos jovens dessa igreja, quando vamos fazer a renovação, às 6 horas, todo o pessoal de Votorantim está pipocando lá pela porta. O nosso pessoal chega às 7h15. Meu querido, o nome disso é desconsideração. Desculpa de falar, mas eu falo em amor com vocês. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. A mensagem que você passa para nós é que o que nós estamos fazendo não é de fato importante. Não é importante. Tanto que você mesmo não faz questão de estar aqui. Nós devíamos estar antes para receber os outros. Porque quando a gente vai para Votorantim, eles estão lá esperando. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Pontualidade é questão de respeito. Lá no Mackenzie, a molecada gosta de chegar às 7h15. E eu já falei numa turma, isso é de má fé. Eu sei que é de má fé, porque todo mundo consegue chegar às 7 horas. Mas sabe que tem aquela tolerância de 5 minutos, 7h10 ninguém está na sala. 7h15 está todo mundo na sala com material. 5 minutos de aula fazem muita diferença para quem tem uma aula corrida como eu tenho. É falta de respeito com o professor que está lá na frente. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Você que tem aula em faculdade, você tem professor que atrasa para chegar lá? Tem. Eu tinha professor lá na faculdade de música, a aula começava às 2, chegava às 2h50. 3 horas. Como é que você se sentia com esse professor? Agora, lá na Unesp era público, não pagava. E no Mackenzie que é pago? Como é que você se sente quando está pagando R$2.300, R$2.500 e o cara te engole uma aula inteira porque ele não sei onde ele chegou? Você não se sente lesado? Você não se sente desrespeitado? Agora você faz assim com os outros? Ah, meu querido, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Deus nos dá sabedoria para gerenciar o tempo. Vou te contar, então. Para eu chegar aqui 3h30, são 3 mulheres para tomar banho. E 2 que gostam de espelho. Muito. Está um problema lá em casa. Está um problema. Hoje eu cheguei atrasado. Não era meu ensaio, o ensaio era delas. Chegamos atrasados por causa do espelho e outras coisas ali. Tá certo que ninguém tem que chegar aqui parecendo orangotango, né? Tá certo isso. Simone, você... Ó, Trovão não vai padecer disso, né? O Haroldo tem um genro. O Haroldo tem um genro que teve 4 filhas, né? E a casa dele acho que só tinha um banheiro. Então, ele decidiu assim... O primeiro a tomar banho sou eu. Era uma ordem da casa. Eu sou o primeiro, ele falava. Depois vocês se lasquem aí para arrumar o seu horário. Porque senão você está perdido. Como é que você vai fazer? Ó, mas se eu tenho que estar aqui 3h30, eu tenho que sair da minha casa 3h15. Se elas precisam de 45 minutos para se arrumar, isso quer dizer que às 2h30 a casa tem que estar pronta. Presta atenção, às 2h30 a casa tem que estar pronta. A secadora já tem que estar desligada, a roupa tem que estar no varal. Isso é o certo. Isso quer dizer, então, que se elas levarem meia hora para arrumarem a cozinha, a gente pode sair da mesa, no máximo, 2 horas. Sair da mesa. No máximo, as 2. Bom, é por isso que eu tomo meu banho de manhã. É verdade, porque se a gente tem que estar aqui pela manhã... Agora, sabe o que acontece? Funciona. Funciona sempre, porque quando você chega, está tudo aqui organizado.
Quer aprender a organizar seu tempo? Faz a conta para trás. E veja quanto tempo você precisa para isso. Quando eu tinha a sua idade, eu podia levantar às 7, que às 7h20 eu estava pronto para sair de casa. 7h15, em 15 minutos eu estava prontinho para sair de casa. Hoje eu não consigo, hoje eu preciso mais tempo. Então eu já sei que eu não posso acordar às 7 para sair às 7h15. Eu preciso acordar um pouquinho, 20 para 7. Eu estou mais velho, não tenho mais o mesmo pique. Mas eu posso fazer isso. Meu querido, seja pontual. Seja pontual. Vocês vêm aqui, tocar aqui, cantar. Tem um pessoal que chega aqui às 5h30 para fazer ensaio. Você chega às 15 para 7. Tem graça isso? Os caras estão se matando aqui desde as 5h30. Tem graça. Não é engraçado para ninguém. Sabe o que acontece? O pessoal começa a brigar entre si. Vai desenvolver um sentimento ruim. Desenvolve, porque uma hora que você pensa, qual é? Estão brincando comigo? Então, pontualidade, antes de tudo, é uma questão de amor. Questão de amor com o outro. Muito bom. Seja equilibrado. Terceira, não pode ser preguiçoso, mas não seja workaholic. Que isso não é de Deus. Eu já falei que no ano que eu resolvi, eu fui um ano workaholic. Mas não porque eu queria, foi um castigo que Deus, foi uma disciplina de Deus na minha vida. Foi uma disciplina mesmo. Eu passei todos os domingos trabalhando. Esses pivetes estavam tudo lá no nono ano. Eu xingando vocês até não poder mais, porque vocês eram os culpados. De eu passar todos os meus domingos sentado, de manhã até a noite. Ou até a tarde, que depois tinha que vir para o culto. Preparando aula e corrigindo redação e mais uma opção de coisa. E por último, ou por final, sirva. Use o seu tempo a servir. O seu tempo nunca será mal usado, nem que seja de madrugada, se for para ajudar o próximo. Se for para orar com alguém que está precisando. Se for para falar das coisas de Deus. Se for para servir o Senhor na sua casa, o seu tempo nunca, nunca será mal usado. Quem aqui já teve alguma vez a oportunidade de ficar depois do culto ministrando aqui ou em qualquer outro lugar? Quem aqui algum dia teve que sair à noite da sua casa para orar com outra pessoa? Ou recebeu uma visita inesperada lá pelas 23h30, quando você estava se preparando para deitar e alguém falou, escuta, eu posso falar com você, eu estou precisando de uma oração. Quem já teve esse prazer aqui? Eu fui recebido por um casal quando eu precisei, às 22 horas, 22h30. Foi a noite de 6 de abril do ano de 94. Eu fui recebido por um casal às 22h30, meus pais e eu. E eu saí às 3 horas da manhã falando em línguas daquela casa. Alguém se dispôs, um casal se dispôs a deixar a noite aberta para ministrar na vida de alguém que precisava. Deus guardou isso na conta deles. Eu não tenho como retribuir, mas Deus vai saber como fazer. Quer usar bem o seu tempo? Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. Deixe o Senhor controlar o seu tempo nos interesses dele. Deus vai te dar sabedoria e graça para fazer o seu trabalho melhor, bem feito, com excelência, porque ele vai te capacitar, porque você o colocou em primeiro lugar. Ele vai te honrar. Vamos ficar em pé. Remindo o tempo, porque os dias são maus. É tempo de remir o tempo. O que você tem em mente hoje? Não, eu não tenho nada em mente. Se você tiver, pode falar. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Senhor, Tu és o Senhor do tempo. O Senhor é o Pai da eternidade, o Senhor é o ancião de dias. Todo o tempo está em Tuas mãos. E o Senhor nos deu o tempo para cuidarmos dele. Ao mesmo tempo que o Senhor nos deu tempo, o Senhor nos convocou para servirmos o Senhor enquanto estivermos neste planeta. Nenhum de nós sabe a nossa hora. Nenhum de nós sabe. Mas, Senhor, dá-nos a graça de, durante esse tempo que estamos aqui, sermos de fato úteis ao Senhor. Nós estamos envolvidos em muitas coisas da casa do Senhor. E temos outras atividades para realizar.
Nós precisamos da tua sabedoria, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ensine a administrar melhor o tempo. Que o tempo renda em nossas mãos. Faça o tempo render, Senhor. Ajuda-nos a colocarmos ordem certa nas prioridades. Seja o Senhor a nossa prioridade. Seja o Senhor a nossa prioridade. Perdoa-nos, Senhor, se temos usado mal o tempo com futilidades, ou mesmo com coisas vis, com conversas ruins, com vídeos imprestáveis. Perdoa-nos, Senhor. O tempo é muito precioso e não volta. Ajuda-nos, Senhor, a usarmos de forma que engrandeça o teu nome, que abençoe os irmãos e que nos faça também realizarmos coisas nessa vida. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, gostou que acabou, né? Ufa, graças a Deus. Amanhã, 9h30, eu estou aqui começando o ensaio. Ok? Isso quer dizer que eu vou chegar às 9h20. E vocês estão abençoados aí, em nome de Jesus. Sábado que vem eu vou falar mais sobre tempo, se Deus quiser.